Será que a monarquia nunca deveria ter saído do Brasil? Você acha que é a solução para o nosso país? Depois da vinheta, vamos conferir. Fala, queridos. Sou o professor Altair Prado e essa semana trago um assunto extremamente interessante, importante, que está começando a chegar aí na boca das pessoas, né? Está começando a cair na boca do povo. Isso é muito bom. O retorno da monarquia no Brasil. Você sabia que o Brasil teve monarquia? Não sabia? Tivemos 2 grandes monarcas nesse país. E hoje entrevistarei 2 pessoas que são dos movimentos monárquicos para que possa restaurar a monarquia no Brasil. Vamos conhecer um pouco deles, tá? Eu estou aqui com o Rodrigo Siqueira da Rocha Dias e o Danilo Batista Souza. O Rodrigo é chamado pelo Grupo Monárquico de Rodrigo Brasileiro e o Danilo é Danilo. E aí vamos começar a nossa entrevista hoje. A nossa entrevista vai ser online, porque um está lá naquela cidade muito chata e feia chamada Rio de Janeiro, que ninguém tem inveja, e o outro está em Marília, perto da gente aqui, um calor também enorme. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma alegria enorme, depois de tantos contratempos, né? Digo, estou feliz porque eu sou um monarquista também, sou. Eu, como historiador, eu sei a importância da monarquia que teve para esse país. E como uma coisa eu já falei, pessoas até dão risada, eu não celebro golpe, então 15 de novembro eu não celebro nunca. Então, vamos entender um pouco esses movimentos, né? Por que o restauro da monarquia? E me escutam bem? Tá? Vamos entender. O Rodrigo, o seu canal, Rodrigo, é o Monark, né? Monark? O seu canal, qual que é no Instagram? Confembras. Confembras. O dele tá lá no YouTube, lá no Instagram. Depois você deixa o link para as pessoas poderem compartilhar. O seu, Danilo, é o Monark, Underline Brasil, Monarquia Brasil. Certo. Também vou deixar lá, tá, gente? Para vocês poderem compartilhar. Lá eles colocam as experiências, as coisas, os fatos, né? Fotos, notícias da família. Porque as pessoas acham, gente, eu vou apertar primeiro para vocês, quem quiser responder. O Brasil ainda tem uma família imperial, né? O Brasil ainda tem uma família imperial. Quer falar, Rodrigo ou Danilo? Vocês que escolhem aí quem quer falar. Fica à vontade, Rodrigo. Posso falar? Primeiramente, uma boa tarde. Quero agradecer muito o convite, né? Depois do contratempo a gente conseguiu. Quero agradecer ao Danilo, que me chamou também para a live, que fez essa ponte, né? Que é para quem não sabe, o Danilo, ele é o proprietário da maior conta monarquista no Twitter. Então, assim, ser chamado por um monarquista dessa relevância é realmente muito gratificante. Bom, o Brasil sempre teve, desde a sua fundação, uma família imperial. O fato de ter tido um golpe militar, na verdade eu vou colocar em um golpe militar, uma quartelada de poucos, que derrubou um sistema e expulsou e baniu essa família do Brasil, isso não tira o fato de que eles são família imperial. A condição é intrínseca, não precisa necessariamente de um reconhecimento de um tipo de governo. O Brasil e os príncipes mantêm a cultura, mantêm a tradição, mantêm o comportamento, mantém, de certa maneira, viva essa chama de uma transição constitucional. Eles mantêm, assim, de certa maneira, certos hábitos típicos da realeza e da nobreza, e mantém também uma conta ativa no Instagram, no Facebook, a pró-monarquia, no qual as atividades dos príncipes elas são oficialmente divulgadas. E agora, vou fazer uma pergunta, quem quiser responder. Eu vou deixar hoje quem quiser responder, tá bom? Fiquem à vontade, não vou falar para um e para outro. Estamos numa única entrevista. O que levaram vocês a seguir a causa monárquica? Eu, por exemplo, comecei a voltar, eu estudante de história, comecei a voltar. Não, esse presidente não foi legal. Até que eu falei assim, teve algum bom? Foi quando eu cheguei em Dom Pedro II. E aí eu falei assim, então tá, eu comecei a estudar um pouco a monarquia, como eu morei na Espanha, morei na Inglaterra, eu sei que a monarquia é um sistema que funciona, a parlamentarista, né? O que levou vocês qual o fato, a situação que levou vocês a serem monarquistas? Quem quiser responder, o Danilo, o Rodrigo. Começo o Danilo porque ele tem mais seguidor do que eu.
Não. Boa tarde, minha gente, tudo bem? Deixa eu primeiro agradecer pelo convite feito. É uma honra estar aqui presente, né? E eu devo falar que o Rodrigo é uma grande liderança aí no nosso meio, né? Nessa causa monárquica. Ele é responsável pelo bandeiraço nacional, então ele mais o grupo dele que faz pautas, reuniões assim, né? No 7 de setembro, o bandeiraço por aí. Então, é um grande prazer de fazer essa reunião junto com ele. Então, como que foi o meu caso, tá? São duas vertentes. Primeiro, eu sempre tive a curiosidade de saber, vou falar de um modo popular, que é a minha parte, né, a minha cara. Por que que o povo gosta tanto daquela velha? No caso, a rainha da Inglaterra. A Betinha? A Betinha. Exatamente. O que aconteceu? E por quê? Porque aí eu comecei a estudar. Certo? Comecei a estudar, ok. E a segunda vertente, depois vocês vão ligar. Eu trabalhei num hospital aqui público na cidade durante os 16 anos. E eu era um colega do presidente do PT aqui da cidade vizinha. Então, vendo o meu ideal monárquico crescendo e vendo as ideias dele não batem. Então, de um certo modo, hoje, o Zé de Simone, que é meu amigo, a gente discute, política discute, não tem, mas ele é meu amigo, foi ele que me moldou para pensar politicamente, né? Então, assim, a contradição das ideias dele me levou a ser monarquista. Entendeu? Aí juntando o estudo que eu tive junto com a Betinha, entender por que o imperador japonês é tão querido, entender por que a rainha Elizabeth, a rainha Margarida, a rainha Juliana, na época, é tão querido assim, tipo, tem algum quê, mas não é possível. Uma aprovação de mais de 80%, né? Você volta aqui no Brasil. Peraí. Dom Pedro I, Dom Pedro II, aquelas personalidades do livro de história, como que foi, como que é, você acaba estudando. E você vê que, pô, faz sentido ter uma personalidade, vamos falar assim, né, que iguala as instituições, certo, que a gente tem no Brasil. Então, foi por isso que levou a minha paixão à monarquia. Isso já tem, 10 anos. Né? Então, aí estamos aí trabalhando para cima e vamos lá para frente. Só Deus dirá, não é? Torcemos, né? Exatamente. O importante é o Brasil, né? Acima de qualquer coisa, né? Uma pergunta, o movimento, uma monarquia, as pessoas têm aquela confusão de que é um rei que manda, absolutista, que as pessoas não são muito ligadas em história, infelizmente o brasileiro não é. Então, é uma monarquia absolutista. A monarquia defendida pela família imperial é qual? É a parlamentarista. Poderia explicar um pouco, Rodrigo, por gentileza? Posso. A monarquia parlamentarista constitucional é aquela no qual o monarca ele é o chefe de Estado, ou seja, ele representa a nação dentro e fora do país. Ordinariamente, ele é o chefe das Forças Armadas, mas há monarquias no qual o chefe das Forças Armadas é o primeiro-ministro, há pequenas variações. E o governo, o que é o governo? É aquela pessoa que vai administrar o Estado. Então, o Estado é o conceito permanente. O governo é aquele conceito transitório. É aquela pessoa que vai entrar por um período definido, vai administrar e vai legislar em relação a esse Estado. Na monarquia parlamentarista constitucional, quem chefia o governo, ou seja, quem faz lei, quem define orçamento, não é o rei, não é o imperador. É o primeiro-ministro, que ele é eleito de uma maioria do parlamento. Vamos supor que um parlamento ele tenha 100 cadeiras. Aquele que tiver 51% de aprovação, 51% de apoio, 50% de votos, ele é escolhido para ser o primeiro-ministro. E aí, a convite do monarca, ele aceita ou não o cargo. Mas a gente sabe que isso é algo simbólico. Então, nas monarquias parlamentaristas modernas, inclusive, nem o monarca compete ele vetar uma lei que já tenha sido aprovada pelo primeiro-ministro, apesar de algumas constituições assim permitirem. Permite na letra, mas na prática isso não cai com bons olhos. Então, na verdade, o monarca ele tem um poder muito mais limitado do que um presidente da República
de uma república presidencialista como a nossa, né? Que pode fazer medida provisória, que define orçamento e que governa mesmo sem ter maioria na Câmara e no Senado. Não sei se foi claro. Sim, mas se o rei tem menos poder, por que ter um rei então? É aí que entra a questão. Porque a gente precisa ter a divisão porque a gente precisa ter a divisão da estrutura de poder. O que a história da humanidade vai mostrando? Quanto mais poder se concentra no cargo, mais isso degenera para regimes ditatoriais. Se a gente for pensar o que é uma ditadura, parte do conceito da ditadura significa não dividir poder. Não coincidentemente, se a gente for pegar o índice de democracia, se você for identificar os países mais ditatoriais do mundo, dos 10, se eu não me engano, 9 ou 8 são repúblicas presidencialistas, justamente porque é um sistema que permite a concentração da estrutura de poder. Numa monarquia parlamentarista, você tem um monarca, que é um poder simbólico, mas é um poder, e que tem a função de estabilizar a política se o parlamento assim não conseguir. Então, vamos supor que você esteja com um parlamento muito instável, aquele parlamento que não se entende, aquele parlamento que virou as costas para o povo. O monarca tem o poder de dissolver esse parlamento, não de fechar. Fechar é uma coisa, dissolver é outra. Ele tem o poder de dissolver esse parlamento e convocar novas eleições, ou seja, as relações das estruturas de poder, elas não são engessadas. E por que não são engessadas? Porque são divididas. Entendi. Espero que tenha esclarecido também ao nosso seguidor. O que um monarca, a figura de um monarca, traria de benefício à figura do monarca? Você acabou de explicar que o poder limitado, mas qual a figura do monarca traria de bom para o Brasil? O que ganharíamos? Bom, primeiro o monarca... Desculpa, responde aí, Danilo, eu já falei muito, eu começo... Tá ótimo, tô gostando muito. Vamos lá, Primeira coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que tem uma conversa descontraída, o Rodrigo tem muito cara de bravo, Rodrigo, tem muito cara de bravo. Eu falei, que bom que ele consegue falar, bater papo. Tem um cara de bravo? Mas é normal, até por causa da sua postura, mas eu acho legal. Eu gosto de falar isso porque a gente pensa que podcast é aquela coisa de ficar, até umas entrevistas que dá da Mônica, vamos fazer uma coisa como o Danilo fez, a véia, eu acho que legal, porque eu acho, vocês vão concordar que eu vou entrar algumas perguntas depois, a gente tem que trazer isso mais pro povo. Eu acho que as pessoas, essa é uma linguagem. E o Rodrigo não tem nada de bravo, tá, gente? Então, gente fina aí, pode continuar. Danilo, por favor, continue. Vamos lá. O porquê que eu acredito que o imperador é mais que necessário aqui no Brasil? Bom, não é surpresa para ninguém que o país está polarizado. Agora, imagina você, no caso, você agradar, ter uma personalidade acima. Gente, eu tenho que mostrar para o povão, tá? Desculpa, vai ser resposta simples. Que é o que tem que ser. Acima do bolsonarismo e acima do petismo. Imagina uma terceira entidade ali acima dos dois. É isso que o Brasil precisa. É isso que, por isso, lá, vamos pegar o caso da Inglaterra, tem os trabalhistas e os conservadores, ok? Olha, a Rainha Elizabeth passou ilesa ali, por quê? Ele foi tratando os dois da mesma forma. Quem vencia as eleições estavam ali, certo? Cada um mostrando o seu governo, cada um fazendo para que foi eleito. Agora imagina essa personalidade que une o povo, histórica, onde tem as instituições respeita, certo? Jurídica, enfim, da qual você não tem um bolsonarismo forte, nem um petismo forte, mas assim a soma das duas, numa entidade só, entendeu? Olha onde esse país poderia estar, entendeu? Não estou falando que eu sou anti um ou anti outro, só estou falando agregar os dois. Mas até porque Você tá falando, o rei ele é neutro, né? Ele não Exatamente. tem partido. Ele não pode ter, né? É isso mesmo? Exatamente. Não Ou pode. ele pode ter uma divisão política, ou ele pode. Não entendi se ele O pode. rei Ele pode ter uma opinião política, uma decisão, um partido político. Opinião pode, explicitar opinião não. São coisas diferentes. Ele não pode, ele tem que ser neutro com relação aos partidos. Ele tem que ser neutro. Mas o monarca, ele se reúne com o primeiro-ministro de maneira regular. Porque o primeiro-ministro, ele tem que prestar contas ao monarca da administração que ele está fazendo do Estado representado pelo monarca. Então, ele tem que prestar contas.
E nessas reuniões, elas são secretas, não podem ser gravadas. O monarca ele expressa a sua opinião, o seu contentamento ou descontentamento, aconselha, mas é uma coisa reservada. Ele não pode externar a opinião dele. Ele pode acontecer, mas, por exemplo, por isso que, só para o Danilo, o passaporte em nome da rainha, tudo em nome do rei. Ele é o representante do país. O primeiro-ministro trabalha para ele. Para ele, exatamente. E o rei, a função dele é o povo. Ele tem que manter a estabilidade para o povo. É isso. É isso. O rei, ele representa o povo para o parlamento e para o exterior. Entendi. Ele tem essa coisa, Danilo? Não, na verdade é por isso que numa monarquia os projetos de longo prazo funcionam, certo? Porque, assim, começou um primeiro-ministro aqui, ele tem uma ideia, ele saiu do cargo, né? Enfim, por impopularidade, enfim, continua-se o projeto iniciado porque tem um rei que está fiscalizando em cima, entendeu? Então, os projetos de longo prazo funciona na monarquia. Não é à toa que o índice aí, como o Rodrigo explicitou, né, de melhores economias, né, em questão de população, então são monarquias, né? Então já explica muita coisa. Vocês vão ter uma surpresa depois na edição. Nós entrevistamos algumas pessoas na rua e as pessoas nem sabem que tínhamos um imperador. Acha Dom Pedro legalzinho. O que vocês acham? Por que a memória da monarquia foi apagada? Eu vou falar, até usar um termo, as pessoas não sabem. E quando fala de monarquia, fala, Deus me livre, ficar falando que aquela pessoa que vai ficar mandando em todo mundo. A impressão que a pessoa tem é que vai mandar em todo mundo. E aí fala assim, o Brasil teve, mas Dom Pedro I, sei lá, tá lá no Museu de Ipiranga. As pessoas não... Eu fico, não sei vocês também, o que aconteceu com o povo que ficou cego, esqueceu da própria história? Se alguém puder falar aí pra vocês, porque isso é extremamente importante, gente. Faz parte da nossa história. Tivemos 2 imperadores. E eles falam, não, o Pedro, aquele barbudo, é o Pedro Barbudo e o Pedro que tá no Museu de Ipiranga. Posso adentrar aí que isso é normal. Gente, rede social é com a gente mesmo. Muitas pessoas confundem Pedro Álvares Cabral com Pedro I. Não, demais. Isso já começa. O Pedro Santo, sabe, São Pedro? Confundem. E aí eu falo, e aí as pessoas não sabem que tivemos 2 imperadores e acham que a monarquia, se voltar para o Brasil, a gente vai ter um cara autoritário, um ditador. A figura passada vai ser ditador. O que vocês podem falar sobre isso? Por que o brasileiro não lembra do que teve e essa ignorância tem que preservar, gente? Essa é muito fácil. Pelo seguinte, a República ela veio através de um golpe totalmente impopular. O Partido Republicano tinha eleito no ano do golpe apenas 2 deputados. Não tinha a menor entrada na população. Inclusive a população de escravos forros, de libertos, eram basicamente monarquistas. Então, a vinda da República ela foi de uma maneira golpista, logo artificial. Para ela se estabelecer, ela teve que criar uma realidade artificial também. Então, se começou a desumanizar a história do próprio povo brasileiro. Começou a colocar a nossa história de uma maneira caricaturada, como Dom João VI era o comedor de frango, né, que fazia cocô no mato. Começou a se colocar Dom Pedro I como um cara agressivo contra Dona Leopoldina, um cara violento. Inclusive, eu aprendi do colégio, que já tem alguns bons anos que eu estudei na minha 4ª série, que Dom Pedro tinha chutado a barriga de Dona Leopoldina, ela caiu das escadas. 2012, e depois a doutora Valdirene Biel, que é uma arqueóloga, ela fez uma exumação do corpo e não se mostrou nada disso. Então, esse processo de desumanização da história do Brasil levou o brasileiro a não olhar para a sua própria história. Isso dura até hoje, durou até depois do golpe, porque foi uma coisa muito forjada. Se você for, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, ele é totalmente descaracterizado do que era, porque existia aquele conceito de que aquilo que é velho, aquilo que é monárquico, não é para ser preservado. Vamos reconstruir o nosso Brasil, vamos recomeçar a nossa nação. Tanto que a gente teve a destruição do prédio do Senado, que era um prédio
o Palácio Monroe, se não me engano, que era um prédio muito bonito. Então, o brasileiro perdeu esse valor para a história como um todo. E acho que essa perda desse valor veio da necessidade de deixar a nossa história, a nossa identidade de maneira caricaturada. O Brasil, o Rio de Janeiro hoje tem agora o bairro Imperial, né? Foi de uma certa forma, acho que agora estão voltando algumas coisas, né? Estão começando a valorizar de novo, ou é só impressão minha? Agora tem o Rodrigo, você que mora no Rio de Janeiro, me ajuda. Tem o bairro Imperial, né? Agora, que é o bairro... Recebeu um nome agora, né? Recebeu um... Já tem algum tempo. Porque é ali, né? Ali que foi o centro, né? E muita gente passa ali e nem sabe que teve, né? Olha, vou puxar um pouco a brasa para nossa sardinha. Eu acho que esse crescimento do movimento monarquista, não que a gente esteja amplamente capilarizado como nós gostaríamos, mas há um crescimento do movimento monarquista. Desde 1993, nunca se começou a discutir tanto, de forma continuada, a mudança do sistema e forma de governo, e as pessoas estão revendo a questão da monarquia. Então, acho que isso está fazendo o brasileiro olhar para a monarquia com outros olhos. Também acho que aí, de maneira paralela, não ligada exatamente ao movimento, eu acho que a gente está buscando mais conscientização da história, a preservação do nosso patrimônio cultural, entendeu? E também da lucro, né? A gente não pode fechar os olhos a isso. O que hoje banca Petrópolis? Grande parte das receitas de Petrópolis vem do turismo através do Museu Imperial. Se não tem Museu Imperial, Petrópolis perde parte da sua identidade e parte da sua matriz econômica. Então, talvez o brasileiro também esteja conseguindo olhar para o turismo histórico, como os europeus já o fazem há muito tempo, como uma fonte de renda também. A monarquia é lucrativa para o país? Não entendi. É lucrativa? A monarquia é lucrativa no sentido turístico? Por exemplo, na Inglaterra é uma grande fonte de renda. Ajudaria muito na economia do Brasil? Você acha? Com certeza. Quem é que banca a família real britânica? Não é o britânico. Não. É o turista. Sim. A família britânica, a figura dela, tudo que ela gera em torno da sua imagem é mais lucrativo, gera mais lucros do que eles gastam da sua manutenção. Entendi. 1993. Eu lembro porque eu tinha 15 anos. Eu não vi em uma propaganda os príncipes aparecendo. Que era o Dom Luiz e Dom Bertrand, se eu não me engano, na época. Sim. Ali também foi uma manipulação para que a monarquia não ganhasse. Você acha que se tivesse feito igual as duas, a República, poderia ter chegado ou perto ou lá? Vamos lá. É dado uma informação que, na época de 93, a plebiscito era para ser no 7 de setembro, certo? O presidente, na época, era Itamar Franco, certo? Segundo as más línguas, que a gente não pode confirmar, diz que ele viu uma ascendente à monarquia parlamentarista lá, e ele decidiu que a plebiscito seria dia 21 de abril, certo? Juntou-se esse dado de ceifar os príncipes, certo? Porque os Eles príncipes não apareceram, né? Eles sumiram. Não apareciam, porque seriam os dois cabeças, né? O imperador e o regente, né? Então eles não apareceram, ok? Eles viajavam o país inteiro, foram debater em diversos lugares, Ceará, Bahia, Amapá, Roraima, tem fotos, em tudo, qualquer canto eles foram. Só que é o seguinte, para você passar a sua ideia de maneira igualitária, você precisa ter um espaço para isso. E, infelizmente, a Casa Imperial não tinha dinheiro e não tem dinheiro até hoje para fazer isso. Não é verdade? E, além desse adiamento, né, iria ser no 7 de setembro, passou para o dia 21 de abril, ou seja, bem no dia de Tiradentes. Que é uma figura republicana, né? Republicana, que apareceu 100 anos depois do fato. Certo? Resgataram ele, né? Para poder resgataram ele, porque não existia Tiradentes nenhum até então, o histórico. Só apareceram depois da República como dada no Brasil. Nossa, muito interessante isso. Agora, e aí perderam. Deu 13%, apesar que, contudo, 13% é um grande número. Foi 13% dos votos, não foi? Se eu não me engano, 13%. Foi um grande número que não apareceu.
Ou vocês, o movimento monárquico no Brasil começou a ter por essa razão, em 93 que ele começou a crescer, porque eu percebo que a partir de uns 5, 6 anos para cá que ele começou a ter um grande movimento. É visível que temos muitos simpatizantes, mas não temos muitos militantes. O porquê que vocês acham que as pessoas ainda estão com tão receio ainda dessa ideia de trazer a monarquia de novo para o Brasil, mesmo sabendo que vocês estão mostrando que é legal? Eu fiquei assim espantado quando foi o falecimento, aos sentimentos da família imperial do Dom Antônio, né? Até que saiu em bastante jornais, saiu bastante, uma maior divulgação. Me deu uma tristeza muito grande no trajeto dele até o cemitério. Poucas pessoas. É muito triste. O que vocês acham que falta para a família imperial do Brasil começar a se divulgar? Você acha que está faltando mais contato com o povo para que esse número aumente, deixar de ser simpatizante, virar militante? Você acha que está tendo um distanciamento entre a família real, imperial, né? Desculpa, com o povo? Você acha que está faltando essa conexão um pouco maior, mais popular? Eu digo popular não, mas me ajuda, gente, mais presente, seria isso? presente. Para as pessoas entenderem que, ó, a dona Gabriela é gente boa. Rafael é gente boa, o Dom Bertrand, entendeu? As pessoas têm que entender. Porque hoje o imperador de jure, né? É de jure, né? Imperador de jure, Ou de Yuri, das duas maneiras. Como? Alguns falam de Yuri, mas escreve Jure. D-J-U-R-E. Eu falo de Jure, popular mesmo. Então, ótimo, ótimo. Eu até explicar. De jure é quando é por direito. Quando é por direito, porém não está, né? Ele tem o direito. Se voltar, seria. Hoje, quem é? Dom Bertrand. Sim, ele é o Dom Bertrand. Após ele, viria quem? Dom Rafael. E aí depois? Dona Maria Gabriela. Tá. Tem mais? Deve ter mais, com certeza. Tem. Dona Leonora. Eles são ativos na causa monárquica? São. Os príncipes são ativos, mas eles não recebem verba pública. Nada? Nada, zero. Petrópolis, não tem lá o... Petrópolis... Vamos deixar a sua audiência curiosa. Petrópolis eu vou responder depois. Isso. Mas responde ou não? Até porque eu tenho que raciocinar a resposta aqui para não falar tretas internas. Mas promete falar depois? Vou falar. Então tá bom, Vou falar. Daqui a pouco ele vai falar, hein? Aí qualquer coisa o Danilo me censura se eu começar a falar. Não vai Olha, aqui perdi uma coisa. Sem nome, só dá geral. Ó, já dá uma ajuda, entendeu? Porque é outro vínculo também. É outra notícia também que dão. Estão ganhando dinheiro lá de não sei onde. Olha, por quê? Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta. Eu vou responder começando de um ponto que você falou, que foi o plebiscito de 93. Após o plebiscito de 93, não houve um crescimento do movimento monárquico. Pelo contrário, houve um encolhimento do movimento. Depois de 93, o movimento ele encolheu muito. O movimento que ele estava, querendo ou não, estava ainda nas mídias, porque a gente tinha na época, ele passou a ser um movimento completamente esquecido. É um movimento que existia em poucos salões de encontro monárquico com um número pequeno de pessoas. Não tinha essa coisa de massa, essa coisa de rua. O movimento começou a ganhar força em 2015. 2015 é um marco do nosso crescimento. Foi quando houve manifestações pelo impeachment da Dilma. Grande parte dos monarquistas se sentiram chamados a aderir a esse propósito. E aí os monarquistas começaram espontaneamente com as bandeiras às ruas. Não houve nenhum pronunciamento da Casa Imperial sobre isso, não houve chamada, não houve pedido, não houve divulgação, foi uma coisa espontânea da militância. Nisso que os monarquistas começaram para as ruas, as pessoas começaram a se conhecer. Opa, eu achava que eu era o único monarquista do Brasil. Aí eu comecei a ver bandeira, eu falei, vem cá, qual é o teu nome? Por que você está com essa bandeira? Também sou monarquista. E aí isso começou a estabelecer uma rede de ativistas. E com isso a gente foi persistindo a militância, notadamente nas redes sociais, inicialmente Facebook, atualmente nossa principal rede é Twitter e Instagram, e começamos a fazer atos de rua, como o Bandeiraço Nacional da Independência, que começou em 2016, que é um ato muito simples, a gente vai geralmente à parada militar ou algum local específico no 7 de setembro, e ali a gente leva as nossas bandeiras, a gente leva o panfleto e explica a causa. E com isso houve esse crescimento da causa.
No tocante à participação dos príncipes. Os príncipes são muito ativos no movimento, mas são ativos com limitação, que são as mesmas que as minhas. O Dom Rafael precisa trabalhar, ele não recebe verba pública. Não tem uma verba pública para nada, zero. Nem pelo Zero. reconhecimento de ter sido na família imperial brasileira, não tem nada. Não existe essa prerrogativa. Para comer tem que trabalhar. Oi? Para eles comerem tem que trabalhar. Não tem nada dado. Nada, não recebe absolutamente nada. Absolutamente nada. Tem que viajar, tem que fazer um monte de coisa aí. Então, assim, isso há uma limitação. Um movimento que não tem verba pública, a gente não recebe fundo partidário. Então, é um movimento formado basicamente por pessoas de classe média baixa e classe média. Então, há essa limitação financeira. Não dá para eles ficarem viajando a todo momento, porque isso tem custo. Mas, dentro do que é possível, eles fazem o máximo. O máximo não é suficiente. Ok, compete a nós, monarquistas, que somos uma rede muito maior do que uma única família imperial, da gente suprir qualquer eventual deficiência, já que o movimento ele não é da família imperial, é um movimento de uma militância espontânea. Não é da família imperial. Não, é um movimento com a família imperial. Mas todos são responsáveis. A família imperial não é a dona do movimento. Ela é a parte central. Ela é a parte que mais desperta curiosidade. Ela é a cereja do bolo. Ela é a parte da qual a gente busca a experiência, já que eles têm uma experiência dentro desse trabalho de transição constitucional há muito tempo. Mas eles não são os donos do movimento. É um movimento de base popular. Então, todos aqueles que entendem que para o Brasil evoluir de fato é necessária a transição constitucional, é necessária a mudança do sistema de forma de governo, compete a todos nós, dentro do nosso limite de atuação, de alguma maneira diminuir qualquer eventual impossibilidade da família imperial. Posso complementar essa sua... Pode, depois já gerou uma outra pergunta aqui que vai ser interessante para isso. Pode falar, Só complementar aqui. Eu estive presente com o Dom Bertrand 2 vezes, certo? A primeira vez que eu estive em São Paulo, lá na Casa Imperial, faz uns 5 anos, isso, por aí. E o Dom Bertrand me falou uma frase que ficou na minha mente muito viva. Esse movimento recente, eu estou falando de, né? Em 93, era um movimento de cima para baixo. Agora não. De 2015 para cá, é um movimento de baixo para cima. Entendeu? Então, isso faz muita diferença. De um certo modo, os ativistas, os simpatizantes, estão fazendo a Casa Imperial se mexer. Eu concordo com tudo que o Rodrigo falou. Não é um movimento para a Casa Imperial, e sim é um movimento em todo que ajuda a Casa Imperial. E há quanto... eu percebo, não há um partido monarquista, ou não pode ter, ou tem? Olha, proibido não é. A princípio não é. Já houve algumas agremiações partidárias pedindo. E foi Dom Luiz que conseguiu na Constituição de 88 colocar, né? Porque até então não podia o regime voltar. É isso. Se eu estiver errado, me corrija. Até 1987, a República era a cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que não poderia ser mudada, ser transicionada. Em 87, quando se estava tendo uma abertura política, inclusive a grupos totalitários, Dom Luiz ele escreveu uma carta aos constituintes dizendo que não era coerente se abrir para vários campos políticos e não se abrir também para uma corrente política que era a monarquia. Também houve a atuação do deputado Cunha Bueno, que já faleceu, e aí se conseguiu a derrubada da cláusula pétrea e a monarquia passou a ser também uma possibilidade. Dom Luiz, então, é o responsável por isso. Ele que mobilizou junto com o Cunha Bueno. Isso. Então a gente deve muito a ele também, né? Com certeza. E eu já me perdi na pergunta. Qual era a mesma pergunta? Eu também me perdi. Vamos lá, vamos de novo. Você falou por que a monarquia... Tá, Dom Luiz até a monarquia, 1987... Voltou... lembrei. Você está perguntando o partido. Então, assim, em teoria, não é proibido um partido monarquista. Não há nada de ilegal nisso. Mas não é da posição da Casa Imperial. A Casa Imperial entende que a ideia de um partido monarquista não é a melhor forma de se divulgar a monarquia parlamentarista constitucional. Que a gente deveria estar em vários partidos, em várias correntes, fazendo uma divulgação. Que é particularmente o que eu concordo. Até porque
o fato da gente concordar no sistema e forma de governo não significa que a gente concorde em várias linhas. Por exemplo, tem monarquistas que são extremamente liberais na economia. Eu já não sou tanto. Então, como é que eu vou... Talvez eu não tenha esse alinhamento com essa pessoa. A gente vai ter esse alinhamento tocante ao sistema e forma de governo. Mas em outras áreas a gente não vai ter esse alinhamento. Tem monarquista que acha que não deve ter um regime seletista. Estou dizendo, eu já sou a favor. Então, como é que a gente vai juntar... Seletista seria, desculpa, seletista... CLT. Ah, tá. Tá, CLT. Eu só estou... Mas jura? Tem gente que não quer? Tem gente que não quer o CLT? Tem monarquista que não tem gente que acha que não precisa, que tem que ser igual nos Estados Unidos. Uma opção, não estou fazendo juízo de valor. Mas assim, a grande variabilidade daqui, porque o que nós concordamos dentro do movimento? Que vai ser uma monarquia parlamentarista constitucional, com o Dom Bertrão como chefe de Estado, dentro de um sistema bicameral, ou seja, com Senado e Câmara. Saiu disso, as pessoas discordam. Então, assim, você juntar num partido toda a diversidade de ideias, eu acho também muito complicado. Eu acho também. Tem uma coisa que a gente precisa acrescentar aí, certo? A gente que trabalha com redes sociais, a gente percebe que há monarquistas de todas as vertentes. Sim. Tem de direita, de esquerda, de centro, não sei o que e tal. Então, gente, sim, existe monarquista de esquerda, sim, gente, tá? Não vamos tapar o olho, não. E sim, que gosta dessa ideia, tá? Então, não estou falando que eu sou de esquerda, tá? Eu estou falando que é isso, existe. Então, a gente tem que respeitar todas as opiniões nesse sentido, tá bom? Então, por isso que o Rodrigo falou que foi perfeito. A gente concorda, sim, com o sistema de governo, com a forma de governo e sistema político. Mas dali, passou para trás... os outros, né, os pormenores, aí já não dá para concordar com nada, não dá. Aí por isso que é melhor realmente ter uma frente parlamentar, monarquia sim, todos os partidos possíveis, aí daí sim você discute o que você quer. Boa ideia isso. Frente parlamentar, né? Até porque, do nosso ponto de vista eleitoral, é mais interessante que vários monarquistas estejam em vários partidos do que apenas num só, porque pelo coeficiente eleitoral é mais fácil você eleger pessoas espalhadas em partidos distintos do que todo mundo num partido só. E mais importante do que um partido é a bancada que ele representa. É a bancada com a qual aquele candidato se identifica. Você não vai ver um candidato da bancada evangélica, a despeito do partido que ele seja, votando a favor do aborto. Por quê? Porque ele vai perder o voto da sua bancada. O seu eleitor vota nele, não está votando necessariamente no partido. Então, se ele trai a consciência daquelas pessoas que dão base, sustentabilidade àquela bancada, ele vai perder voto, ele vai mudar de partido, mas não vai mudar de bancada. Perfeito. Chega a pergunta também, porque eu já fiz umas perguntas ontem. A gente fala, os monarquistas são ultraconservadores e os direitos adquiridos pelas minorias, blá, 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 não serão respeitados. Nos esclareça isso, porque é uma dúvida que está muito frequente. Então, por exemplo, os gays serão perseguidos novamente, as mulheres terão seu valor diminuído. Você sabe disso, né? Porque o rei ele é ultraconservador, o rei não sei o quê, casamento, blá, blá. E aí gera uma dúvida enorme. Isso é um dos empecilhos que não deixa o assunto monarquia ir à frente. E eu vou falar para vocês, é um fato real. Nas entrevistas que a gente fez, isso é fato. O que vocês podem nos dizer sobre isso? Direito adquirido, mas se a monarquia entrar, o rei vai tirar tudo. Até ouvimos que a escravidão vai voltar. Então, assim, não é verdade. Que, os gays serão perseguidos, serão mortos no meio da rua, que as mulheres voltarão a ser submissas aos homens e que não sei o que. Tá, sim, é uma ideia geral. Fala, Danilo, ou fala, Rodrigo, o que pode falar sobre isso? É o seguinte, gente, primeiramente, isso é normal, a gente pega isso com o tempo. O pessoal, o brasileiro, ou qualquer uma pessoa, ele compara a monarquia, não que foi dessa forma lá no século XIX, ele compara a monarquia do século XIX com a monarquia do século XXI. Gente, não tem nexo essas coisas, pelo amor de Deus. Todos sabem que as instituições modernizaram.
Isso, apesar do Dom Bertrand ser um conservador com C maiúsculo, ele tem que respeitar todos os direitos adquiridos, independente de cor, raça, credo, religião, certo? O Dom Bertrand é católico apostólico romano, mas ele sabe que tem uma grande parte que o Brasil está se tornando evangélico. Ele vai bater de frente contra isso? Gente, pelo amor de Deus, mas não tem como, né? Mas, pessoal, esse preconceito contra a monarquia tem uma explicação. Desde o dia 16 de novembro de 1889, o Ministério da Educação está fazendo o trabalho correto para a República, ou seja, demonizar a monarquia. De todas as formas, e eu acredito que ela conseguiu, né? Você sabe que a gente tem... Quer falar, Rodrigo? Pode falar. Eu sempre, quando eu escuto esse termo ultraconservador, eu não sei nem o que isso significa, entendeu? É o que eu ouvi, tá? É o que eu tá? Não, eu sei. Mas eu não sei nem o que significa exatamente, né? Mas eu sei que muita gente nos chama de ultraconservadores, né? Eu só não encontrei essa definição no dicionário. Mas a monarquia é um sistema e forma de governo como qualquer outro. Então, toda a legislação que vem de uma monarquia parlamentarista, ela está inspirada naquilo que o povo entende como certo e errado. Então, não é diretamente associado. Se é monarquia, necessariamente você vai ter um ou outro direito, ou não vai ter um ou outro direito. Depende de como nós votarmos pelo parlamento. E no tocante, o Império do Brasil foi um dos primeiros a permitir a liberdade de culto e foi um dos primeiros a retirar a homossexualidade do Código Penal. Então, você vê que naquela época já se tinha mais abertura para a convivência. Claro que a gente está falando do século XIX. Não estamos mais no século XIX. Era uma evolução, né? Mas quando a gente for comparar, você vê que naquela época já era aberto. E no tocante que você falou dos direitos da escravidão, muita gente, monarquistas negros, assim, sofrem um certo racismo por grupos externos, né? Coisas como macaco... Não, o Capitão do Mato é o mais leve, entendeu? Acho que já me ofende mais. Gente, deixa eu falar uma coisa, um dado fundamental, certo? Mas por que houve escravidão na época da monarquia? Então, se a monarquia vai voltar, eu, no caso, você vai voltar a ser escravo. Eu tenho que lembrar 2 pontos, tá? Estados Unidos era república e tinha escravos. Isso no século XIX. Tá? Outra coisa, outro dado. A gente deve lembrar que em 1851 e 1872 houve a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, certo? Quando a gente fala lá em a Lei Áurea em 1888, olha como eu vou pegar a memória de todo mundo. Quando a gente fala da Lei Áurea de 1888, passa a impressão que 100% da população afro-brasileira se tornou livre. Mas não, gente. Não, isso não é verdade. A gente tem que lembrar o seguinte detalhe. Na época, o Brasil tinha 14 milhões de pessoas. É a população do censo de 1975. 4.700.000, 4.300.000 eram afro-brasileiros. Só que desses 4 milhões de afro-brasileiros, somente 700.000 eram escravos. Ou seja, já tinham sido libertados, não era? Escravo de ganho, davam uma forria, o Brasil já estava numa fase assim, já estava. Segundo os estudos, gente, é a realidade, mas a gente está falando do século XXI. Era para a escravidão auto se acabar, segundo, se não fosse ali a princesa Isabel, que foi, lógico, meu Deus, era para acabar em 1910, pela própria população que já estava se tornando livre, entendeu? Mas graças a Deus, a princesa Isabel foi lá, tomou a frente. Né? Exatamente, graças a Deus tomou a frente e acabou com a escravidão. Então, gente, vamos parar e lembrar desse detalhe. Tinha 4.300.000, 4.700.000 de negros naquela época. Em 1888, foram 700.000 livres a partir daquela data. Ou seja, a grande maioria já era livre, gente. A gente tem que colocar isso na cabeça. Mas fala uma coisa, Danilo. Uma coisa engraçada é que ninguém fala de Floriano Peixoto.
ninguém fala do golpe, ninguém fala da ditadura, que é perigoso. Agora, quando fala da monarquia, o rei vai tomar o poder. Agora, ninguém fala que na nossa república também tivemos ditaduras, não é verdade, Rodrigo? Você não acha? E aí, acontece, as pessoas, por exemplo, fizeram uma lavagem. Eu acho que fizeram uma lavagem cerebral. Tô errado ou tô certo? Vocês acham que não? Com relação... Eu entendo que houve uma deturpação, uma desumanização da nossa própria história. E eu acho que o brasileiro carregou no seu DNA uma discreta falta de patriotismo, entendeu? Que vem dessa base. Qualquer nação desenvolvida do mundo, ou minimamente organizada, sempre olha para os seus pais fundadores com algum grau de admiração. Não estou dizendo que as pessoas sejam perfeitas. Isso estou falando assim, o Peru, por exemplo. Ele olha para os seus fundadores, para as pessoas que construíram as bases da nação de uma maneira muito diferente como a gente olha para os nossos, ou como a gente, pelo menos, olhava para os nossos. A Argentina, a mesma coisa, entendeu? Agora, isso ficou no nosso DNA. O nosso papel de ativista é trazer esse orgulho do brasileiro. O Brasil foi um país que nasceu grande, nasceu império, já nasceu com uma grande área territorial, já nasceu com uma grande potencialidade econômica, Tudo isso e já estava sendo a monarquia, né? Oi? Brasil, que é Hoje, é graças à monarquia monarquia e o território, né? Graças à monarquia que estabilizou. Complementando uma pergunta que você fez no começo, qual a importância do monarca? É esse sentimento de unidade, que a América Espanhola não tinha. O que aconteceu? Foram várias pequenas unidades que se fragmentaram em pequenos caudilhos. O Brasil não. O Brasil tinha aquela figura agregativa, aquela figura que personificava a presença do Estado. Não que aquela figura fosse o Estado, mas ela representava e personificava esse Estado. E você viu a vantagem que isso trouxe para a gente, que foi a manutenção da nossa unidade territorial. A gente foi um país que nasceu imenso já. A gente não precisou ficar conquistando. Até que virou império, não reinado, né? Até que império, né? Não reinado, de tão grande que era, né? E graças a Dom João VI, né? Começou com Dom João VI, se eu não me engano, depois para Dom Pedro. O Brasil, assim, quando teve a União Ibérica, o Brasil já começou a se expandir. Sim. E você já não tinha mais o limite do Tratado de Tordesilhas. Sim. Quando teve a restauração da coroa portuguesa, o Brasil já estava grande. E Dom João já chegou aqui num país que estava grande, consolidou e fez crescer. E também acho que a gente teve alguns ganhos territoriais. O Acre depois, né? Vai. Mas... Legal. Ah, foi. Mas se eu te falar, o Brasil é um país, a sua unidade ela é grande, justamente, e o rei ele tem esse papel. Se a gente falar da Inglaterra, vem a rainha, vem o rei. Eu acho que essa figura é muito importante até para a nossa economia. Na época de Dom Pedro, havia mais patriotismo que hoje? Você consegue ter uma noção se existia já ou não? Você acha que se tivesse continuado, o nosso sentimento de patriotismo seria muito maior do que hoje? Olha, eu nunca li na época assim, manifestações patrióticas, de livros de história que eu já li, né? Aliás, pode fazer propaganda aqui? Claro, por favor. Eu recomendo a todos que leiam os livros do Paulo Risutti, são realmente... Ah, eu leio também. Você lê também? Ele traz de uma maneira bem dinâmica, sabe, esse período. Eu acho bem bacana. Ele traz de uma maneira muito dinâmica. Exatamente. Ele é muito didático, muito divertido. Eu acredito que a gente não teria imaculado no nosso DNA esse sentimento da falta de preservação da consciência histórica. Então, eu acho que a gente teria uma tendência diferente. Entendeu? A gente olharia para os nossos pais fundadores. Por exemplo, se você perguntar para qualquer americano onde está a Constituição, a primeira Constituição americana, ele sabe onde está. Sim. Se você for perguntar para qualquer brasileiro onde está enterrado Dom Pedro I, as pessoas confundem Dom Pedro I com Pedro Álvares Cabral, com Tiradentes. Isso reflete o nosso sentimento de nação, entendeu? O Brasil foi uma nação que ela foi desumanizada. Os nossos símbolos nacionais é o quê? É a arara, é a onça, não que a gente não tem que preservar os animais. Mas você vê que é atípico, a gente não manteve a valorização de figuras históricas. A gente até a bandeira brasileira aí, ó. A gente mantém o verde e amarelo. Vai falar que era ouro e mata, e não é. Não é. Verdade. Os Bragança e os Habsburgo. Entendeu? Meu, gente, você vê como eles até isso. Verde da mata e amarelo. Você aprendeu isso na escola. Posso dar um atento? Claro, Danilo. Fique à vontade. Vamos lá. Até então, a gente tinha aquele símbolo nacional, né, durante o século XIX.
ok? A partir do começo do século XX, a gente perdeu esse símbolo nacional, certo? Que não tinha aquela pessoa, aquele cara, certo? Que foi a primeira década, a segunda década. A partir da terceira década começou aí, veio Getúlio Vargas, né? Começou ali, vamos pegar toda a história, né? Aí depois, sai Getúlio Vargas, vamos pro Juscelino Kubitschek. Nossa, o cara, tal. Aí depois, vamos lá, não deu certo o Jango, não deu certo o, como chama, você, vai indo. Aí que aconteceu, e vocês vão entender agora onde eu vou querer esse parâmetro. O que aconteceu a partir dos anos 70? Dos anos 70, eu estou falando no Brasil inteiro, não estou falando em questão de governo. Chegou-se uma mídia chamada TV Globo, e ela fez esse papel de união nacional através das novelas, através do seu jornalismo, através dos seus programas. Ela conseguiu captar exatamente esse ente que estava faltando no Brasil. Entendeu? É exatamente. A gente passou 70, 80, 90 e começo dos anos 2000 só e que falava, a gente. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então, a gente precisava voltar a tirar as opiniões de um local só, para a gente diversificar, a gente voltar a ter aquela entidade governamental, aquela entidade, aquela pessoa com uma coroa na cabeça, para voltar a ser o que é de direito. Entendeu? Se vocês perceberam, tem esse paralelo. Entendeu? A Globo é o que é hoje por causa disso, que ela ocupou justamente no lugar do imaginário do brasileiro. Entendeu? Ela está perdendo agora seu poder, vamos falar, isso não é motivo. Mas se vocês pararem e pensar, faz sentido isso aí. E você que está aí de casa, concorda com o que ele falou? Coloca aí nos comentários. Muito bom, Danilo. Muito boa aclamação. Gente, por aclamação seria difícil, né? Hoje o Brasil voltar a ter uma monarquia. Qual seria o meio? O meio legal que você está falando? De aclamação eu acho meio complicado, né? Você está falando o meio legislativo, seria isso? Não, assim, aclamação do povo para a volta da monarquia eu acho que seria difícil hoje, porque não tem tanta gente. Ou tem. Aclamação ao povo. Assim, a monarquia só virá por base popular. Ponto. É a única maneira. Então, para a gente conseguir mudar o sistema para uma monarquia, a gente tem que ter uma massa crítica de seguidor. A aclamação é a maneira. A questão é como se dá essa aclamação. Nós, monarquistas, aclamamos anualmente a família imperial como chefe de Estado de Júri do Brasil. Mas eles não são, vou colocar assim, constitucionalmente, eles não têm essa função. Mas a aclamação já existe. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é chegar no meio de oficializar as aclamações que constantemente acontecem para culminar na transição do sistema em forma de governo. E aí, essa é a pergunta de $1 milhão: como fazer para mudar sistema e forma de governo? Bom, a nossa Constituição, ela não prevê o seu fim. Ou seja, como mudar a Constituição? Existe algum mecanismo constitucional de mudar? Veja bem, não estou falando de um projeto de emenda da Constituição, estou falando em terminar uma Constituição e criar outra. Isso não tem previsão constitucional. Então, o rito não é conhecido. Só para a gente poder comparar. É igual impeachment nos Estados Unidos. É possível? É possível. Já aconteceu? Nunca aconteceu. Como será feito? Ninguém sabe. No nosso caso, a gente já tem algumas perspectivas legais de como trilhar esse processo legal. E é o que nós já estamos fazendo. Os monarquistas já lançaram algumas ideias legislativas do Senado, algumas conseguiram um número de votação mínimo de 20 mil e se tornaram sugestões legislativas. Inclusive, eu e Danilo, a gente foi pioneiro nisso, né, Danilo? Foi assim que a gente se conheceu, lá em 2016. Foi 2016. E sendo essa sugestão legislativa considerado plausível de discussão ou aprovada, isso pode virar um projeto de lei. Esse projeto de lei, ordinariamente, sai da Câmara, vai para o Senado, e aí é aprovado ou não a realização de uma nova Assembleia Nacional Constituinte,
ou de um referendo no qual a gente apresenta uma Constituição pronta e o povo vai dizer se aceita ou não. Então, esses são os dois A caminhos. de Mas 1824 resgata- seria resgatada de 1824, caso a monarquia voltasse, ou não? Não, seria inspirada, mas não tem como ser resgatada, até tem porque como, pode dar. ela tem uma redação que é muito diferente. É igual à Constituição Americana. A Constituição Americana passou por poucas emendas constitucionais. Mas se hoje você tiver que reescrever a Constituição Americana, alguns termos, o vernáculo vai ter que mudar. Por exemplo, a Constituição Americana fala em milícias armadas para defender os Estados Unidos. Mas por que fala milícia? Porque na época você não tinha um exército organizado, hoje tem. Então não tem. Então haverá mudanças, obviamente não vai ser exatamente como é hoje, até porque antes o monarca, ele fazia esse papel de fiscalizador que hoje tem o CNJ em relação ao judiciário. Então, assim, haveria algumas mudanças, mas ela seria inspirada nessa Constituição, incluindo a forma da linha sucessória se estabelecer. Eu sei que a linha sucessória segue aquela, enquanto, né, pode ser uma mulher, uma rainha, a não ser que tenha se eu tiver errado os termos, tá, gente? Uma linha masculina, né? Ainda é assim? Seria ainda assim? Ou você acha que seria uma atualização? Não, já seria mudado. Isso era numa época onde as mulheres tinham um papel na sociedade diferente, né? Onde as mulheres se enxergavam de uma maneira que não se enxergam mais hoje. Acho que mudaria hoje? Hoje muita coisa. Hoje mudaria. Com certeza, né? Não tem como mesmo. Mudaria. Com certeza. Por exemplo, se nasceu primeiro mulher, vai ser que nem na Inglaterra agora, né? Eu fiquei sabendo... 2026, eu fiquei sabendo que chegou aí 30 mil assinaturas, que talvez um novo projeto, um referendo, Sugestão legislativa para um referendo. Você acha que se trabalhar bem, a gente consegue chegar longe? Você acha que tem condições de batalhar bem para chegar a um número bem grande, para ter uma eleição a ponto de mudar um sistema? Você ainda acha que temos condições? Para agora, eu acho que essas ideias são importantes. Inclusive, eu e o Danilo somos pioneiros em lançar a ideia legislativa no Senado pedindo um referendo para a transição do sistema em forma de governo. Essas ideias são interessantes para a gente começar a quantificar quanto a gente tem de massa e qual é o nosso poder de mídia. Então, isso é interessante para isso. Mas a gente olhando um dado da realidade, o Brasil hoje se discute outras coisas de maneira preponderante. Agora o que está em discussão é o impeachment ou não do presidente Lula. Então, nós temos outros temas que se tornam mais preponderantes na nossa sociedade. Mas já começamos a mostrar para o legislador, para a população, para influenciadores digitais, que já há uma corrente política em organização para um determinado fim. Então, eu acho muito positiva essa ideia, mas eu acho que para 2026, você organizar uma nova Constituição, fazer um referendo e votar, eu acho que tem pouco, eu acho que está pouco tempo. Assim, a nossa página, né, Monarquia Brasil, acho que se não for a única que bateu contra, eu vou explicar o motivo. Como o Rodrigo já disse diversas vezes, a gente, né, foi pioneiro em 2017. Mas, gente, vamos lá, vamos parar de pensar. Para você pensar numa ideia legislativa, primeiramente você tem que ter uma base política para isso. O Brasil tem uma base monarquista hoje? Sim ou não? Não. Vamos lá. Tem algumas pessoas, alguns deputados, senadores que podem até pensar, olha, que legal, mas ele vai vestir a camisa? Sim ou não? Não. Então, gente, uma base legislativa, na minha opinião, na nossa concepção, tem que ser aquele gol de placa. Na hora que fazer, vai logo de uma vez. Certo? Tem que ser o tiro certo. Não pode dar brecha, né? Senão exatamente. É o momento que podem... Exatamente. Hoje, olha o estado que o Brasil está vivendo. Se chega um Deus lá do Olimpo, chega lá, a gente não sabe, não tem, acabou, já está decidido República em 93. Entendeu? Por isso que, na minha opinião, a gente tem que fazer isso no momento certo, com massa. Quando seria? Política. Não, isso aí é um processo congressual. Isso aqui, vamos lá.
hoje, se a gente tem 527 deputados federais, se a gente falar que tem 30, não estou falando monarquistas, mas 30 simpatizantes é muito. Certo? Não vou citar nomes. Certo? Fizeram um grande trabalho, né, de apagar, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa? Por isso que eu falo, na minha humilde opinião, ideia legislativa é 2032, 2036. E olha lá. E olha lá. Entendeu? Porque a gente precisa ter uma base monarquista primeiro. É aquela pessoa que, deputado, senador, fala assim, olha, eu defendo as bandeiras da monarquia do império, tal. Aí sim, aí você volta nele. Aí quando a gente tiver uma base, aí sim a gente pensa no ideia legislativo. Por enquanto, agora, não. Mas eu acho... Mas tem agora, esperança ainda. Não, sim, mas agora eu acho que esses trabalhos têm que ser feitos. Sim, tipo, angariar pessoas, vamos fazer ideia legislativa e tal, mas do jeito que o Brasil tá, gente, a gente não pode dar brecha. É só isso. Essa é a minha preocupação. Tá muito, né, impeachment daqui, impeachment dali, sai daqui, sai dali, né? A gente tá focando em muita coisa e não tá focando nisso. Mas agora pergunta pros dois para concluir. 2 perguntas, tá? O sonho não vai acabar, né? Continua ainda, né? Um dia a monarquia ser restaurada no país, certo? Isso vocês não têm receio algum, né? Isso, esse sonho, essa esperança nunca vai cair. Mesmo seja daqui a 10, 15. Vocês acham que um dia o Brasil pode voltar realmente a ser um país de monarquia? Com certeza. Você acha que isso é uma certeza absoluta? Você acha que um dia vai? Com certeza. Eu não estou dizendo que eu vou estar vivo para ver. Não sei. Eu não tenho como prever o futuro. Mas com certeza. Porque é um princípio. Você não consegue enganar todo mundo por todo o tempo. Você pode enganar quase todo mundo por quase todo o tempo, mas você não engana todo mundo a todo tempo. E a verdade já está vindo à tona. Para pensar. Imagina um movimento que é desorganizado. Imagina um movimento que não tem dinheiro. Imagina um movimento que não tem político. Como é que esse movimento está ganhando força? Por quê? Porque quando a gente vai para... Quando sai da fantasia, daquela coisa, monarquia só se eu for o rei, esses papagaiados, e você vai para a evidência científica, o que é discrepante a diferença de uma monarquia parlamentarista para um país presidencialista. É incomparável. Vou dar um exemplo. Dos 10 países mais democráticos do mundo, quantos são presidencialistas? 0. Dos 10 países mais prósperos do mundo, quantos são presidencialistas? 0. Dos 10 países mais honestos do mundo, segundo o índice de percepção da corrupção, quantos são repúblicas presidencialistas? 0. Dos 10 países com melhor índice de desenvolvimento humano, quantos são repúblicas presidencialistas? 0. Agora, vamos reformular as perguntas. Quantos são monarquia parlamentaristas? O índice de prosperidade, dependendo do ano, varia de 6 a 8. Índice de democracia, mesma coisa. A grande massa dos países mais democráticos são monarquias parlamentaristas. Dos países mais honestos, monarquias parlamentaristas. E dos países com melhor índice de desenvolvimento humano, também monarquias parlamentaristas. Por quê? Porque está na base a divisão da estrutura de poder. É isso que garante a democracia. E é a democracia que garante o desenvolvimento econômico, é a democracia que garante o desenvolvimento social, é a democracia que garante a prosperidade. E um país presidencialista, por ele ser, na sua raiz, uma concentração e um engessamento das estruturas de poder, de tabela você já está partindo de um país que já tem uma tendência para o totalitarismo. Então, uma hora a verdade vem à tona, não adianta. A gente não consegue cobrir a verdade. Deixa eu dar uma corrigida. No caso, quando a gente fala república presidencialista, sim, claro, tem os Estados Unidos, óbvio. Top. Mas quando o Rodrigo fala república presidencialista, a gente não pode misturar com república parlamentarista. Tem uma diferença. Entendeu, pessoal? República presidencialista é uma coisa, república parlamentarista é outra. Tá bom, pessoal? Então, só um adendo que a gente precisa colocar aí. Tá? Os Estados Unidos é uma república presidencialista. Ou não? Eu estou falando da república presidencialista. Isso. Desses 10 desenvolvidos, os Estados Unidos acho que é o único, então. Não está. Não está. Não configura no top 10. Não.
E olha que a República Presidencialista Americana é um pouco diferente da nossa. Porque Sim. lá os governadores, eles têm mais... Os estados têm autonomia, né? Oi? Os estados têm mais autonomia, né? Tem mais autonomia. Então, você já tem mais já se equilibra um pouco mais a estrutura de poder, e o chefe de Estado americano, o presidente, ele tem uma figura muito forte de chefe de Estado, mas já é uma figura não tão forte como o chefe de governo, porque os chefes de governo, entre aspas, seriam os governadores dos estados. Tá, e Rodrigo, e Petrópolis? O que tem Petrópolis? Esqueci, não. Toma cuidado. Eu sei que tem um ramo de Vassouras e ramo de Petrópolis, Isso. certo? A família regente seria, que assumiria, se eu estiver errado, é a de Vassouras, é isso? A de Petrópolis seria o ramo, não é seria família... considerado o ramo dinástico. O Ramo ramo que dinástico. faz parte da dinastia. A de Na Petrópolis não é. transmissão da linha de poder. Tem também da Princesa Leopoldina, tem também um terceiro ramo que é da Princesa Leopoldina, a irmã da Princesa Isabel. Tem o ramo de Saxe-Coburgo, que assim, ele está na linha sucessória depois da Orleans e Bragança. Tá, a do Dom Bertrand é a de Vassouras, Vassouras. Orleans e Bragança. A de Petrópolis, ela tá depois do Saxe-Coburgo? Ela não está em lugar nenhum. Ela não entra na Não linha entra. dinástica? Não entra. Por causa do primeiro filho dela, que é a Ele é da Bitcoin. Princesa Isabel. A partir do momento que Toda a ele linhagem vai embora? É toda a linhagem excluída. Aí assumiu do Dom Luiz, que foi o segundo filho, é isso? Isso, Que é essa linhagem que tá até o seu do Dom Bertrand hoje. exatamente. Mas, peraí, quando eu falo de família real, mas eles estão ricos, estão ganhando dinheiro, moram de Petrópolis. Essa linha não é de Petrópolis, é da família Não, dinástica. não. Esse mora em São Paulo, na rua Itápolis. Não é no Pacaembu, não é? Qualquer família. Exatamente. Agora, Danilo, me responde. Você fala, não, a família não ganha nada. A família dinástica, né? Não ganha nada. Não ganha Porque nada. a família de Petrópolis ganha. Ou aquele... ainda tem até hoje? Tem. Vou deixar claro que a família de Petrópolis não é dinástica, gente. Olha aí. A dinástica mora lá no Pacaembu, lá, né? Ali também é a Casa Imperial, não? Ali que é a Casa Imperial. Isso, ali é a Casa Imperial e a rua Itápolis, eu não vou lembrar o número. Mas E é onde dali, o Dom Bertrand mora também, não é? toda a população. Onde ele mora também, não é? Isso, exatamente. Nossa, é complicado. Respondeu, Rodrigo? Então, a linha de Petrópolis aí é a que ganha por causa do direito das terras. Exatamente, porque houve colocar assim, ambos eram descendentes, ambos teriam direito, né? Sim. De alguma maneira, os direitos de propriedade ficaram só com o ramo de Petrópolis. Então, o laudêmio, ele não está ligado à condição principesca. A condição é o seguinte, o centro de Petrópolis era uma fazenda que pertencia a Dom Pedro II, se não me engano, era a fazenda do Córrego Seco, se não me engano. Então, Dom Pedro, ele permitiu com que as pessoas fizessem benfeitorias na propriedade, e o que ele ganharia com isso seria, quando elas vendessem o imóvel, ele ganharia uma parte dessa venda. 2,5%, né? 2,5%, né? 2,5%. Mas o laudêmio, ele também existe para a Marinha, ele também existe para a Igreja, ele é vou colocar assim, não sei se seria imposto o termo técnico, mas ele é uma taxa ligada à propriedade, não é relacionada à condição de descendente dos imperadores. Isso não tem nada a ver. Mas os de Vassouras também são descendentes, né? Só que Mas eles não têm o direito de propriedade. não tem. Não sei por quê, não me pergunta. Não, isso eu tem o direito dinástico, mas não tem direito de propriedade. Exatamente. Agora, o de Petrópolis tem o direito à propriedade, mas não tem direito dinástico. Qualquer pessoa que nascer pela linha de Petrópolis não tem direito ao... Nem o Joãozinho lá, de Paraty lá, não. Ele não. Legal. Para concluir, se alguém quiser ser ativista da causa, o que precisa fazer? Procurar quem? Vocês? Aí, Rodrigo, você que já é o craque nisso aí. Não, pode procurar a gente, né? Pode procurar as páginas monarquistas. Desde 2016, a gente tem um grupo com as principais lideranças monarquistas, os principais editores de páginas ou perfis no Instagram. E aí a gente dá as dicas, orientações, a gente passa a nossa experiência. Né? Se eu quiser ser militante, o que eu faço?
Eu quero seguir, por exemplo, o que eu faço? Falo com vocês. Entra em algum lugar, tem algum grupo. Como que é isso? Funciona? Vai depender da sua cidade. A gente vai tentar te colocar em contato com os monarquistas do seu estado, preferencialmente da sua cidade. Há cidades onde o monarquista fica um pouco isolado, onde não tem, mas a gente tenta te colocar num grupo do estado. Há vários grupos virtuais monarquistas, no qual as pessoas também saem do grupo virtual e vêm para o grupo real, e cada um vai desenvolver a militância de acordo com a sua possibilidade. Quando as pessoas vêm conversar comigo, o que eu vejo é o seguinte: o que você acha que você tem a oferecer para o movimento? Como é que você acha que você vai se divertir fazendo esse trabalho de conscientização popular? E aí a gente vai peneirando. Tem gente que gosta de a manifestação, tem gente que gosta de editar página, tem gente que gosta de gravar vídeo. Então, assim, cada um vai fazendo de acordo com a sua possibilidade, com aquilo que lhe faz sentido, né? E a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Lembrando que nós não somos políticos, nem eu nem o Danilo somos políticos. A gente não ganha dinheiro algum com a causa monarca, pelo contrário, né, Danilo? A gente perde dinheiro, mas a gente faz isso porque a gente acredita, né? A gente acredita na transcendência, a gente acredita no ideal do Brasil, e a gente acredita que, se eu não plantar hoje, as gerações futuras não colherão esses frutos. Assim como hoje eu colho frutos que gerações anteriores plantaram e hoje eu consigo colher. Mas eu acho que são assim, ó. São gestos pequenos que fazem esse movimento crescer. Se cada um fizer uma coisa dessa, começa a despertar curiosidade, não é verdade? E isso já leva mais. Gente, foi 1h18 de entrevista. Rodrigo, Danilo, querem encerrar? Eu primeiro já quero agradecer. Primeiro, pedir desculpas, porque a gente ficou numa correria de um estúdio aqui. Agora temos a CM, que é o estúdio nosso mesmo aqui, que nos ajuda. Então vai ter sempre. Espero ter outros assuntos para falar com vocês. Sejam sempre bem-vindos. Deve ter outros assuntos aí. Vocês não só são monarquistas, também tem outras coisas na vida. Eu quero realmente agradecer, falar que foi uma entrevista inspiradora e que curou muito xismo, viu? Que é a intenção desse programa. De maneira civilizada, democrática, eu acho muito bonito isso. E eu quero agradecer e deixar a palavra para vocês, por favor. Pessoal, deixa eu só começar. Colocar aquela minhoquinha dentro da cabeça de qualquer uma pessoa que está assistindo. Pessoal, a gente não está querendo colocar o imperador em cima dessa base política que tem hoje. Tá bom, pessoal? Por isso que a gente sempre fala, estudem a monarquia parlamentarista. Veja como funciona. Veja os exemplos que tem mundo afora. Os exemplos seculares e poucos exemplos. Por que as monarquias, por que a grande maioria são democracias, bem-estar social, tal? Gente, é isso, só coloca isso na sua cabeça, não é colocar o rei em cima lá em Brasília e continua da mesma forma. Não é isso, gente, não é isso. Estudem. O Brasil merece mais. Agora eu falei como político, hein? O Brasil merece bem melhor, tá bom, pessoal? Então estudem. Sim, o Brasil voltará a ser uma monarquia. E agradecer, viu, Danilo, pela sua presença aqui. Obrigado. Rodrigo? Bom, pessoal, quero primeiramente agradecer ao convite, agradecer ao Danilo também, que fez essa ponte entre nós. Acho que, desculpe se eu não soube responder bem algum tema, mas podem entrar em contato pela Confederação Monarca. Mudar o sistema e forma de governo não é a função da Casa Imperial. A função da Casa Imperial é se mostrar disponível mas a função é nossa. Então, nós devemos fazer o nosso trabalho, nós devemos estudar e nós devemos assumir as nossas responsabilidades, porque, afinal, esse é o país que a gente vive, esse é o país que a gente ama, esse é o país que nós deixaremos para os nossos filhos, para a nossa descendência, e vamos lutar para ter cada vez um país melhor. E plantar hoje as bases para que as gerações futuras elas possam colher os frutos que a gente hoje plantou. Muito obrigado. Eu realmente gostei bastante. Vi duas pessoas que têm aquela cara de burma, são super pessoas tranquilas, né, Dani? Né, Rodrigo? Sabe conversar. E estejam sempre bem-vindos ao canal que está crescendo. Então, vamos usar esse canal também para divulgar a causa monárquica, se precisar de alguma coisa, certo? Eu quero muito agradecer de coração a presença de vocês e dizer que tem que ter amor no que faz, né? É uma causa que vai precisar de muito amor, né? Muita paciência, muita tranquilidade. Então, eu agradeço a vocês e me despeço por aqui. Galera, muito obrigado. Agradeço vocês pelo episódio de hoje. Espero que tenha aprendido um pouquinho mais. Tirem esses tabus da cabeça e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Falar o idioma é tudo de bom, né?
Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde? Nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidor de Sabe o Que também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio.